Olá, caríssimas pessoas, irmãos e irmãs, né? Sejam bem-vindos a mais um áudio deste domingo da Liturgia da Palavra, nesse dia 25 de outubro de 2020, 30º domingo do tempo comum, adentrando na 30ª semana do tempo comum. Desculpa. Muito bem, o santo de hoje, tá? Se não fosse o dia do Senhor, a gente estaria lembrando desse santo. Olha só, é dia de Santo Antônio de Santana Galvão, né? Que tem o seu santuário lá na região do Vale do Ribeira, lá, né? Então, mas a gente não vai lembrar dele hoje, é o domingo do Senhor. Quer dizer, não vamos lembrar na liturgia. Quem é devoto vai lembrar, logicamente, né? E também não vou fazer o comentário aqui da vida dele, que você deve conhecer. Tá? Você vai ser inundado aí no seu feed de notícias. Por favor, acompanhe. É o primeiro santo nascido no Brasil e é santificado aqui. Porque tem... como é que é? Tem aqueles santos, tipo Santa Paulina, né? Que é aqui no sul do Brasil, acho que Rio Grande do Sul. Não lembro se é Santa Catarina ou Rio Grande do Sul. Santa Paulina não nasceu no Brasil, mas se santificou no Brasil. Então tem diferença, né? E Santo Antônio de Santana Galvão, ele nasceu aqui, santificou-se aqui e no Brasil, então ele é o nosso primeiro santo brasileiro, tá? A primeira santa brasileira mesmo que nasceu aqui e santificou aqui é Santa Dulce dos Pobres, se não me engano. É uma das, né? Tomara que tenha mais santos aqui no Brasil. Pronto, falei. Bom, depois desses dias que eu andei fazendo uns pitacos meio estranho, umas bobeiras aí, só pra descarregar um pouco o incômodo interno. E veja, você não é obrigado a acreditar, mas também fique, pois, sabendo do que é o transtorno de personalidade borderline. Eu não vou voltar mais no assunto lá do reality. Já deu pra cabeça, né? Já observei bastante. Mas é difícil, viu, falar a verdade, se santificar num tempo como hoje. Porque às vezes a gente tem uma grande disposição, mas aí vem a sociedade e faz a gente desistir. E às vezes não é só a sociedade como um todo, é família, a mídia, aí a gente entra nas frustrações. Todo dia é dia de frustração e a gente precisa aprender com isso, né? Tá bom? Vamos direto para as leituras deste domingo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje, então não vai ser da cor branca as roupas, né, dos padres, a mesa do altar, ali o altar, os paramentos, tudo vai ser da cor verde hoje, não branca, tá? Como seria do santo, tá? Então a primeira leitura de hoje está em Êxodo 22, versículos de 20 a 26. Assim diz o Senhor: Não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós fostes estrangeiros na terra do Egito. Não façais mal algum à viúva nem ao órfão. Se os maltratardes, gritarão por mim e ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará e eu vos matarei à espada, vossas mulheres, e vossas mulheres ficarão viúvas e órfãos de vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usura, dele cobrando juros. Se tornares como penhor o manto do teu próximo, deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Salmo responsorial 17, com o refrão: Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, sois meu escudo e proteção. Em vós espero, invocarei o meu Senhor e a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo e louvado seja Deus meu Salvador. Concedeis ao vosso Rei grandes vitórias e mostrai misericórdia ao vosso ungido. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação. A segunda leitura está na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós para o vosso bem, e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo,
apesar de tantas tribulações. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolhestes e como vós convertestes, abandonando os falsos deuses, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, que é Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. O evangelho de hoje está em Mateus 22, versículos 34 a 40. Naquele tempo os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus, para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e recordando o evangelho do domingo passado, Mateus 22, versículos de 15 a 21, que é as bodas, né? Não, desculpa, bodas do casamento do Filho Único do Senhor foi no domingo anterior, dia 18, Mateus 22, versículos de 15 a 21. Não, desculpa, Mateus 22, versículos de 1 a 14, no dia 11, né, a parábola das bodas. No dia 18 foi dai a César o que é de César. Mas na realidade você pode estar observando que os evangelhos de domingo, Jesus está de embate. Não é batendo boca, mas ele está tendo um embate com fariseus, saduceus e etc. E novamente aqui. O que Jesus fala? Qual que é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu vou terminar, eu não vou dar muito pitaco não, eu já dei bastante, falei de coisas nada a ver, né, mas assim, não sei, de repente você, meu irmão, não estou falando que eu estou fazendo sempre, quem sou eu, tá, mas eu estou fazendo uma reflexão na forma prática de ser cristão católico, tá, porque às vezes a gente fica numa realidade virtual da cabeça, quando eu falo realidade virtual, questões virtuais, não é o virtual da internet, do uso do smartphone, do iPhone, do computador. Não. Eu estou falando virtual quando a gente começa a imaginar coisas e aquelas imaginações passam a ser uma realidade e isso atrapalha e às vezes dá péssimo testemunho fora nos nossos relacionamentos. Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio de ouvir fofoca, absorver coisas do outro, da gente mesmo, que a gente acaba criando uma historinha, acaba criando uma animosidade desnecessária e até a gente cria ressentimentos internos que prejudicam a relação com o próximo, né? Então, às vezes temos umas questões virtuais na cabeça, né, em que nos deixamos levar, né, que ser católico é você só ir na igreja, fazer o básico. De repente você é uma pessoa que faz aquela coisa básica que não está errado, né? Faz o jejum antes de receber a comunhão, vai para a missa todo domingo, se você conseguiu agora marcar seu nome lá na sua diocese, na sua paróquia, etc. Conseguiu fazer confissão, está fazendo análise aí das suas atitudes, né? Estou colocando isso. Mas às vezes pode bater uma dúvida. E, aliás, vivemos em tempos de dúvida mesmo. Muito relativismo e isso tem causado muita dúvida. Como fazer a vontade de Deus? Às vezes a gente confunde as coisas. Eu estou falando uma questão até minha, que eu já passei por isso e ainda passo. E recentemente eu tive que assentar essa poeira da virtualidade imaginativa da minha cabeça. Idealização também do que é a vontade de Deus. A nossa idealização sobre a vontade de Deus não é a vontade de Deus, tá? E nem é o fazer também. Então, o que é? O que eu estou querendo chegar? Assim, vamos supor que você tenha essa dúvida e já teve ou está passando por essa dúvida. Mas qual que é a vontade de Deus na minha vida? Na sua vida, entendeu? Quem nunca? Sempre tem. Às vezes você está fazendo tudo certinho, mas chega uma hora, mas eu acho que eu poderia fazer mais.
Aí a gente não faz a oração certa, né? Tipo, Senhor, faça-se a sua vontade na minha vida. Que às vezes é difícil. Sabia que é difícil rezar isso de todo o coração? Já começa por aí. Mas eu vou também tranquilizar você que me ouve, porque eu não sei por que eu tenho que falar isso. Não sei. Espero que seja útil para alguém. Que te leve à reflexão. Não que você faça o que eu estou falando. Que seja útil para uma reflexão. Eu não gosto que a pessoa também faça o que eu pedi. Não é isso. É para fazer uma reflexão. Entendeu? Ninguém quer refletir, né? Todo mundo quer viver a sua vidinha de oba-oba, né? Já começa assim. Mas olha só. Primeiro, qual que é a vontade de Deus? Se você ler os 10 mandamentos, refletir sobre elas, encarar a dureza de realizar aquilo, ou de repente, tem um mandamento lá, honrar pai e mãe. Aí você lembra que não cuidou dos teus pais, você pinchou eles pinchou na mão da tua irmã porque você não tinha mais vontade de nem ver a cara dos teus pais. Porque eu não sei o que passa no coração de cada um, entendeu? Em vez de revezar entre irmãos, que é o básico, não. Fica na mão de um, ou então todos os 5 filhos pincham lá no asilo, entendeu? Aí você não tem mais os pais. Aí peça perdão, né? Faz uma direção espiritual, vê o que o padre fala, o que você pode estar reparando, porque querendo ou não, você não cuidou dos teus pais, ou de repente queria cuidar do avô, da avó, não conseguiu, sei lá, vários motivos envolvem. Mas é necessário também ver por que você não quis. Esse é um dos mandamentos. Por outro lado, então, isso já é fazer a vontade de Deus, seguir os 10 mandamentos. Não é só amar a Deus e amar o próximo, entendeu? Para nós temos os 10 mandamentos. Tem outras situações também. E que na hora às vezes a gente não consegue. Não vem depois, né? Aí não deu para fazer na hora porque não veio na cabeça que era o certo fazer de repente. Mas assim, por exemplo, você está numa situação difícil, vem um mendigo pedir dinheiro, vamos supor. Aí você não sabe se a pessoa vem te assaltar, ou às vezes está noiado e vai te dar até um tapa na cara. Porque tem que tomar cuidado, gente. Hoje em dia o pedinte muitas vezes está bêbado, misturado com droga, e o cara vai fazer uma violência. É tipo, que nem pitbull, você não sabe a que hora que vai, sei lá, acontecer uma coisa estranha. Aí você tem que falar, o que Jesus gostaria que eu fizesse agora? E faz o melhor que você pode. Eu não vou mentir, tem coisas que na hora até pergunto isso, mas aí eu tenho que resolver, porque às vezes tem hora marcada, eu preciso, né, tem gente me esperando, e eu também não sei, a pessoa chega abordando assim, eu já dou até distância, eu já dava distanciamento social, porque eu não sei o que a pessoa quer, entendeu? E ainda mais quando é homem com 1,80 m, 1,70 m, né? Então essas coisas você não chega muito perto. Não é essas coisas da pessoa, desculpa, a situação, né? Porque tem que tomar cuidado. Aí, logicamente, a gente conversa tudo, e depois vem aquela culpa. Puxa, eu podia ter feito melhor. Mas, fazer o quê? Foi o que deu para fazer, por exemplo. O que é fazer a vontade de Deus? O que é justo para Deus? O que é justo para Jesus? Se você é uma pessoa que tem leituras do Evangelho constantemente, mesmo repetitivas, que nem... mesmo aqui na liturgia da palavra, fixa só nas liturgias, mas se você fixar só nas liturgias e realmente meditar e tentar praticar aquilo, causar até uma dúvida interna, movimentar o teu ser interno aqui, de pensamento, reflexão, não, né? E você saber que ser cristão é prático, é na prática, não é na parte ideológica, na parte pensamental, digamos assim, virtual. Se você entender que é isso, o próprio Espírito Santo e o teu anjo da guarda vai dar uma soprada em você e dizer, faz tal coisa. Essa atitude, entendeu? E para isso, muita oração, muito vínculo com o teu anjo da guarda, não ficar dando nome, não entrando em umas paradas loucas. Faz uma coisa simples. Como se o anjo da guarda, o Espírito Santo, estivesse do teu lado. Eu sei que é difícil, porque quando você está do lado de uma pessoa, você quer abraçar, quer beijar, quer cumprimentar, mas você vai ter que fazer que nem quando criança, brincar de amiguinho fantasma, amiguinho invisível, entendeu? É assim. Mas você tem que entender que o anjo é uma criatura presente, o Espírito Santo é uma pessoa, Nossa Senhora é uma pessoa, que também pode estar caminhando do teu lado, né? Entendeu? Então, fazer a vontade de Deus não é difícil. Às vezes a gente coloca barreiras de pensamento do que é o ideal.
Ai, o Senhor Jesus quer que eu abandone tudo e seja pregador. Não, às vezes ele quer que você fique em casa e comece a lavar suas próprias roupas, uma vez que você não está lavando suas roupas e está deixando para uma terceira pessoa lavar as suas roupas, inclusive as roupas íntimas. A mãe, por exemplo. A não ser que ela queira lavar suas roupas, mas eu sugiro que pelo menos alguma pecinha você lave. Vamos supor que essa é a vontade de Deus, ou seja, criar autonomia, porque pai e mãe não vai durar para sempre. Por que eu estou falando isso? Porque eu conheço muitos colegas, conhecidos, que forçam seus filhos a ficarem dentro de casa, mesmo eles já tendo 30 anos. Porque sabem que a vida lá fora vai ser uma perdição, né? Corta vínculo, entendeu? O cônjuge, o namorado, namorada do filho, da filha, vai cortar o vínculo com os próprios pais, entendeu? Então, isso é uma realidade. Aqui no Brasil é uma realidade. Muitos pais não querem deixar seus filhos irem embora. Eles falam de propósito, pode morar aqui, você trabalha, pode namorar, mas se não quiser namorar, não namore. Eu conheço duas famílias assim, de duas realidades que eu conheci essas famílias diferentes, que falam a mesma coisa. Eu não quero deixar meu filho embora. Filho homem ainda. E aí eu falei para um deles, né, um colega meu, eu falei para ele, bom, eu não tiro tua razão, porque se eu tivesse um filho e ele fosse buscar namorar uma guria, que sabe lá Deus com que virtudes, com que educação recebeu, meu Deus, né, perdi meu filho. E outra coisa é uma outra família com duas meninas, eu conheci as meninas pequenas, hoje em dia já estão com 20 e poucos anos, e o piá lá, também conheci nenê, o piá tem quase 2 metros de altura. Aí, também a mesma coisa. A mãe mesmo não é que não deixa, mas prende, né? Então, é realmente uma situação complicada, mas não sei em que posição que você está, é necessário, né, ver. Então, qual que é a vontade de Deus? Será que Deus vai querer que teus filhos fiquem em casa para sempre? Né? Ou você que é filho, vou ter mamãe para sempre, então tem coisas que eu não faço. Então, e aí? Essa é a vontade de Deus? É a vontade mesmo? Sabe? Então, existem pequenas coisinhas. Jesus nos pede para fazer pequenas coisas, que na realidade são grandes, na realidade. Até porque a gente não quer fazer, mas é preciso fazer. Eu estou falando uma parte prática daquilo que eu conheço, né? Mas você deve saber, cada um conhece seu calo. Será que eu não estou encostada em alguma coisa? É lógico que tem situações que a pessoa é forçada a ficar encostada, né? Em alguma situação. Mas, se isso te incomoda, então é preciso muita oração também para se libertar dessas amarras, né? Que te puseram, que você se impôs e que você também aceitou, né? Tá certo? Então, nada de ficar idealizando o que é a vontade de Deus. Pode ser, sim, que você precisa abandonar sua família, ter uma vida religiosa, ser um padre, ser uma freira, e é uma decisão importante. Mas, por outro lado, existem, como diz a Santa Teresinha, né? Pequenas coisas, e feitas com amor. E o que eu descobri, assim, com Jesus, é pouco tempo, né? Porque desde 2014 que eu voltei para a Igreja Católica, de novo. 6 anos. Durante praticamente 25 a 30 anos da minha vida, vivendo uma vida religiosa e espiritual que eu quis, e eu quebrei a cara, graças a Deus. E confrontando com esses 6 anos, mesmo meio capengando aqui, né? Não tendo uma vida de santidade, não vou falar, eu quero ser santo. Não, eu quero levar uma vida de santidade pelo menos o mínimo possível que eu consiga, né? Sendo perseverante. Então, nesses 6 anos, o que eu observei? Graças a Deus, Jesus é tão bom, é um Deus tão bom, que Ele só pede algo simples para fazer. Ele não, por incrível que pareça, Ele não coloca fardos pesados mesmo nas nossas costas. Ele fala, o meu jugo é leve, né? Eu tiro os fardos, porque o meu jugo é leve, meu fardo meu jugo é suave e o fardo é leve. Não é assim que Jesus fala? Então, Jesus não vai cobrar uma coisa grandiosa. E às vezes, quando a gente está na idolatria, a gente está numas paradas loucas de outras espiritualidades, mesmo sendo católico trazendo para a vida, você tem que ir lá pro Everest. Não, pro Everest não. Você tem que ir lá para as montanhas do Nepal para encontrar o teu guru. Aí o cara despenca daqui para a Índia, daqui para o Nepal, daqui para o Tibete. Quando na realidade poderia estar aquietado aqui mesmo.
Você não conhece gente assim? Ah, porque eu vou fazer lá, eu conheci um mestre de yoga, o cara veio não sei da onde, paga uma fortuna para fazer lá as posições, não sei do que, se quebra inteiro, aí se decepciona com o professor de yoga, porque descobre que o cara é um ser humano normal, que defeca e vomita como você, como eu e você. Porque é assim que acontece, sabia? Ou vai fazer umas maluquices de uns cursos mais malucos, vê que a mulher tá mais surtada que você. Coitada, eu lembro sempre de uma moça lá que, putz, até tendo dó dela, a Rosângela. Então, nem tive mais contato com ela. Mas é complicado isso, entendeu? E na realidade Jesus, e a gente não acredita, né? O próprio católico não faz essa experiência. Meu julgamento é leve e o fardo, né? É assim. Você sabe a passagem que eu tô falando, né? Essa experiência eu sempre faço e eu me impressiono cada dia mais, porque realmente é isso. Jesus nos pede para fazer a vontade dele, a vontade do Pai, mas a gente às vezes esquece, idealiza que são vontades assim que exigem um sacrifício gigante, de quase praticamente arrancar o couro da pele. Aí a gente não quer ser católico, aí quer ser aqueles católicos Nutella, entendeu? Então eu vou finalizando aqui porque até o áudio avançou demais. Então não seja católico Nutella, mas faça realmente uma experiência de coração aberto com Jesus do Sagrado Coração. Tá? Realmente é assim. Então se você teve uma vida, ou até uma vivência católica cristã, puxada, frustrante, sei lá, decepcionado com muitas coisas, volta a fita, volta para o início e começa de novo. E fale a verdade para Jesus. Vai no Santíssimo e fala lá, Senhor Jesus, o negócio é o seguinte, eu estou aqui há décadas sendo católico, até pode ser alguém lá da pastoral, participa da igreja, e está decepcionado, está de saco cheio, e fala assim, eu não estou vendo nada, todo mundo recebendo, todo mundo disse que fez um encontro com o Senhor, e eu não estou aqui, isso aqui, faz, se queixa lá um monte. Se queixa e começa do zero. Começa do zero, mas também faz o que tem que fazer. Faz o que tem que fazer. Uma boa confissão. Não fique julgando a pessoa que procura a confissão várias vezes. Eu conheço gente que faz isso. Eu não entendo por que essas pessoas vão se confessar sempre. Ai, eu só faço uma vez por ano, tá louco de bom. Aí, falou o santo, né? Falou o santo acima de Nossa Senhora, né? Quantas vezes que eu já não vi isso de gente de dentro da Igreja Católica? Então, comece a moderar a língua, comece a moderar os julgamentos. Tá ruim, a ruindade passa lá pro Senhor Jesus. O Senhor Jesus aceita tudo, até teu lixo ele aceita. Eu sempre falo de Santa Faustina. Eu amo esse diário da Santa Faustina. Amo muito essa santa. Não sou devota dela. Eu nem faço novena para ela. Mas o fato dela ter deixado esse material para nós, escrito do punho dela, sob a inspiração do Senhor Jesus, tem uma parte lá que fala. O Senhor Jesus cobra ela. Fala assim, filha, porque ela fala, Senhor, eu estou te desagradando? Está faltando alguma coisa que eu não estou fazendo para agradar o Senhor? Ele falou, sim, está. Eu falei, o que é? Você não está entregando tuas misérias para mim. O que é misérias? Quem não tem ressentimento? Quem não se fica se queixando? Quem não fica lá, sabe? Pô, Santa Faustina também viveu, passou mal, vomitou, comeu, não comeu, fez jejum, mas ela era uma pessoa perseverante na fé, tanto é que ela pedia serviços como portaria, ficar na cozinha, que eram momentos que ela não tinha que ficar conversando demais com as irmãs, e ela focava no jejum dela, na penitência, na mortificação, e às vezes recebia até a inspiração de Jesus. E aí depois ela ia lá e escrevia. Eu conheço, então, agora eu vou fechar, mas eu conheço gente que tem que ficar perto de outras pessoas. Ela não consegue, por exemplo, comer, almoçar sozinha, jantar sozinha, tomar lanche sozinha. Nem que seja com estranho, tem que sentar junto. E Santa Faustina sentava separada, e ela teve um momento também que ela conta, que Jesus falou que você tem que meditar a via sacra. Aí o que ela fazia? Enquanto ela mastigava, diz que mastigava bastante, ela ficava meditando numa das passagens da via sacra. Quem que ela estava em companhia de quem que ela estava? De Jesus. Você não conhece pessoas assim? Ou você é assim? Porque eu vou falar a verdade, eu sou meio antissocial. Eu até gosto, assim, tudo, mas tem hora que eu não dá pra ficar junto. Se for pra ficar falando mal dos outros, falar do passado, falar de ressentimento, ficar... Ai, não dá. Desculpa, eu prefiro ficar no meu mundinho, entendeu?
Então, tem gente que precisa estar com alguém, até para rezar. Aí fica difícil, gente. Tá? Então, esse momento de pandemia tem exigido bastante. Mesmo eu que sou meio antissocial, tá meio complicado, né? Mas para pessoas que têm que ver gente, precisa sair para o trabalho, não conseguem fazer home office, é difícil mesmo. Tá? Gente, então eu termino por aqui. Desejo a todos a proteção da Sagrada Família nesse domingo. Eu sei que é uma reflexão difícil porque estou falando com pessoas com realidades diferentes, com gostos diferentes, mas a única coisa que me veio é assim: você quer fazer a vontade de Deus? Primeira coisa, leia os 10 mandamentos, faz uma meditação se você tem seguido isso, tá? Principalmente do terceiro mandamento para baixo. Muito importante. Porque existem várias formas de matar um ser humano, tem várias formas de você cobiçar e invejar a vida do outro, tem várias formas. E como diz Jesus, o fato de você ter olhado para uma mulher, vamos supor que você que é homem, você olhou para uma mulher, já teve desejo por ela, você já fornicou aqui no coração e já trouxe o mal para dentro de si. Só o fato de ter desejado a mulher. Pode ser solteira, pode ser... Entendeu? E quantas mídias não estimulam a gente a ver pessoas seminuas, sem roupa, praticamente, rebolando, ainda mais esse negócio de funk, rebolando por aí, mostrando o peitoral. Ah, é normal. Não, não é normal. Não é, gente. Aí estimula o lado sexual da gente. Aí a gente cai em outro pecado. Além de cobiçar a pessoa, seja homem, seja mulher, a gente acaba entrando na questão da impureza. E tudo entra pelo olho, né? Entra pela nossa cabeça, pela imaginação fantasiosa, entendeu? Então é muito fácil pecar pelos 10 mandamentos. Tem a questão dos escrúpulos? Tem, mas a gente também precisa fazer uma oração sincera para Jesus dizer: ai, Senhor Jesus, desculpa. Eu gosto, por exemplo, vamos supor, né? Ah, eu gosto de ver aquele reality show porque tem lá o cantor lá, o Mariano, tá sempre lá sem camisa, por exemplo. Eu falo uma visão de mulher, né? Tem outro cara também que fica lá sem camisa, tá lá mostrando o peitoral todo musculoso. Seja franco com Jesus, mas de verdade, gente. Sinceridade de coração, fazer uma autopenitência não, fazer um ato penitencial em casa não significa que você vai ser perdoado, porque depois você tem que chegar lá no confessionário e expor tudo. Mas já é uma boa prévia pra gente começar a se emendar, eu e você, né? Tá bom? Tá. Ótimo domingo, ótima semana. Desejo a todos a paz de Cristo.